Nós te bendizemos, Pai, nesta noite, te agradecemos muito, te louvamos porque o Senhor está conosco, o Senhor veio a nós, manifestou-se de forma salvadora, colocou o teu Espírito em nossos corações, nos fez teus filhos, nos adotou como parte da tua família e hoje, Senhor, nós estamos reunidos na tua presença para recordar todas essas dádivas, elevar a nossa voz em gratidão ao Senhor e ao mesmo tempo ouvir o conselho da tua palavra. E nós pedimos que essa noite o Senhor nos abençoe, dando-nos o conhecimento de Cristo através das páginas da Sagrada Escritura. Nós pedimos isso tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a passagem que nós vamos meditar hoje é uma passagem muito longa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. É tudo que nós vamos falar hoje na pregação da palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Eu coloquei o início do versículo na língua em que o Novo Testamento foi escrito. Eu vou pedir para ser colocado aqui, só para vocês verem se vocês conseguem localizar alguma semelhança com alguma palavra aqui da nossa língua, né? Nos domingos à noite nós estamos falando em línguas aqui na igreja, tá bom? Não são línguas estranhas, são línguas mortas, línguas antigas, né? Então tá aí, ó. A gente tem embaixo, que é a palavrinha que eu quero chamar a atenção, é a palavrinha sumiu, né? Eucaristeite. Então, os irmãos aí, especialmente os irmãos que vieram do catolicismo romano, Eucaristeite, lembra vocês alguma palavrinha? Eucaristia. Tá? É de onde vem a palavra grega? Dar graças. De fato, irmãos, na ceia do Senhor, nós expressamos sim a nossa gratidão a Deus por quem Ele é, pela obra que Cristo fez na cruz, tomando o nosso pecado e dando-nos a sua justiça. Só que esse vocábulo foi colocado aí por Paulo, não para falar de uma cerimônia, mas para falar de uma vida de ações de graças, uma vida de agradecimento ao Senhor, uma vida de gratidão. Então vamos ler o verso 18, agora em língua portuguesa, né, que fica melhor para a gente. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos ler juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sem olhar na Bíblia agora. Vamos lá? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Amém. Tem pesca aí? Vocês não me ajudam, né? Vocês não me ajudam. Irmãos, eu falei para vocês que essa carta foi escrita para uma igreja recém-nascida. Paulo teve que sair às pressas dessa comunidade por conta de uma forte perseguição que se levantou da parte dos judeus. E depois que ele já estava em Corinto, ele mandou essa carta para a igreja. Na primeira parte dela, ele sanou uma série de dúvidas desses irmãos a respeito do arrebatamento e do dia do Senhor. Então você que não ouviu, vai lá no canal da igreja e você pode ouvir tudo a respeito de arrebatamento e dia do Senhor, tudo que nós falamos lá. Mas desde o versículo 12, ele vem falando daquilo que nós chamamos de o caminho para a maturidade espiritual. Então como é que a gente pode conceber uma igreja madura? Como é que nós entendemos a estrutura de uma igreja que está caminhando a passos largos em direção à santificação? Olhe tudo que está escrito do verso 12 até o final do livro, e aqui você tem a estrada para a santidade. E dentre vários comandos que ele oferece para esses irmãos, está esse que nós acabamos de ler: em tudo dai graças. Meus irmãos, viver em estado de gratidão é a marca de um verdadeiro cristão. Uma pessoa verdadeiramente salva, que está sendo santificada por Deus, sempre será grato por todas as coisas através de Cristo Jesus. Ser grato significa reconhecer com satisfação que tudo que você é, tudo que você tem,
vem da parte de Deus, e você simplesmente manifesta alegria nisso. E essa alegria é expressa em palavras e atitudes. Portanto, ser grato é ser feliz, sabendo o que você tem, o que você é, e o que acontece na sua história, vem da parte de um Deus que é autoexistente, poderoso, que sabe aquilo que é o melhor para você, e você simplesmente acolhe a vontade de Deus de todo o coração. Quem acompanhou a pregação em que falamos sobre alegrai-vos sempre, deve se lembrar que as palavrinhas são muito parecidas na língua grega. A palavra alegria é da mesma palavra de graça, vem da mesma raiz. Então, aquelas pessoas que são gratas ao Senhor, elas sempre vão expressar isso em alegria. Então, hoje, a pergunta que fica para a gente é se nós vivemos dessa maneira, e se você, ao ouvir o conselho da palavra de Deus, vai permitir que o Espírito Santo do Senhor encoraje você a ter uma vida de alegria diante do Senhor, porque, meus irmãos, não há coisa pior do que viver perto de uma pessoa mal-humorada, ranzinza, mal agradecida e que nada parece estar bem. Então é por isso que esse texto é tão importante para a gente. Então nós vamos destrinchar esse versículo aqui com a ajuda do Senhor. Então antes disso, vamos repetir mais uma vez, eu vou pedir para tirar agora, se for possível, tá bom? Então tira aí para os irmãos não serem tentados ao pecado de passar o pastor para trás. Então vamos dizer, todos juntos, vamos lá? Em tudo, amém, tá bom, tá bom. O que nós aprendemos desse versículo? Em primeiro lugar, gratidão é uma ordem. Ele diz, em tudo, dai graças. Dai graças. É o imperativo bíblico. E toda vez, irmãos, que a Bíblia apresenta um imperativo, automaticamente se requer obediência daqueles que estão ouvindo o imperativo bíblico. Note aqui, Paulo não está dando um conselho, ele não está falando assim, olha, de acordo com a minha experiência larga de apóstolo, eu sugiro a vocês que sejam gratos. Ele também não está dando uma opinião. Se vocês me perguntassem qual é o melhor estilo de vida, eu diria para vocês que o melhor estilo de vida é uma vida de gratidão, não é. Também não é um dos rogos, um dos pedidos que ele faz ao longo das suas cartas. Rogo-vos, meus irmãos, que sejais gratos. Não, é um comando. E toda vez que Deus dá um comando e você não obedece aos comandos de Deus, você está pecando. Então aqui é uma questão de obediência ou desobediência. Eu já falei aqui na igreja algumas vezes que todas as vezes em que a Bíblia apresenta um imperativo, há uma série de proibições que estão embutidas nesse imperativo. Então quando a Bíblia diz, dai graças, quais são as proibições que estão embutidas por detrás desse mandamento? Há várias. Reclamação e murmuração, insatisfação, irritação, impaciência, cobiça, inveja. A lista de pecados é muito grande que está embutida por detrás de uma proibição desse tipo. Então é como se indiretamente o autor sagrado estivesse dizendo que nós não podemos viver assim, que esse tipo de postura não combina com quem é de Deus. Quem é de Deus vive uma vida de gratidão. E eu não sei se vocês sabiam, mas a Bíblia diz que o ambiente do culto é uma das ocasiões em que nós mais expressamos gratidão a Deus. Queria que você deixasse aí 1 Tessalonicenses marcado e fosse a 1 Coríntios capítulo 14. Vamos até lá, até essa passagem, 1 Coríntios capítulo 14. Os irmãos vão ver que é uma passagem na qual o apóstolo Paulo está falando sobre o dom de línguas. Eu não vou entrar no mérito da explicação do dom de línguas, a gente pretende fazer isso em outro momento, mas eu quero chamar a atenção de vocês, porque nesse versículo, além de tratar dessa questão das línguas, ele está definindo algo a respeito da natureza do culto. Olhe no verso 16, ele fala assim, e se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém, depois da tua ação de graças, visto que não entendes o que dizes? Então, eu quero chamar a sua atenção para essa frasezinha de Paulo aí. Como dirá o indouto o amém depois das tuas ações de graças? Então, a pergunta que fica para a gente é aqui, é essa.
O que o povo de Deus faz na hora do culto? O povo de Deus oferece graças. O povo de Deus rende graças a Deus. O povo de Deus agradece ao Senhor. E o ponto que eu quero tentar conectar essa fala de Paulo em Coríntios com a de Tessalonicenses é você pensar na seguinte questão. No culto, a sua gratidão é fortalecida se você obedece ao comando de dar graças em tudo. Então, quando você tem uma vida de gratidão a Deus, durante a sua semana, você está constantemente louvando ao Senhor, isso fortalece as ações de graças que você oferece ao Senhor na hora do culto. Colocando de outra maneira, se você não vive agradecendo a Deus, se você sempre é aquela pessoa que vive murmurando por tudo, quando chegar o momento do culto, as suas ações de graças será fraca, porque ela não é inspirada por uma vida de devoção ao Senhor. Então esse é o primeiro ensino da passagem. Gratidão é uma ordem, é um comando, é um imperativo. Gratidão é uma exigência de Deus. Nós temos que reagir a essa exigência de Deus com obediência. Segunda informação que o versículo ensina, mas antes, vamos repetir o versículo. Vamos lá? Em tudo. Eu estou vendo aí alguns de vocês aí meio que atropelando, viu? Vamos lá, até o final do culto vocês vão memorizar esse versículo. Segunda verdade sobre esse versículo é que gratidão é toda abrangente. É uma ordem toda inclusiva. Ele disse, em tudo dai graças. Em tudo. Ele não está dizendo dar graças por tudo. Ele está dizendo, em tudo dai graças. Então, essa distinção é muito importante. Porque não há como você dar graças a Deus pelo pecado. Não há como você dar graças a Deus pela maldade. Não há como você dar graças a Deus pela violência, pelo assassinato. Um pastor raramente dá graças a Deus pelos problemas ministeriais. De fato, nós não agradecemos por essas coisas. Nós até podemos dizer mais ou menos assim, Senhor, eu sei que essas coisas entristecem ao Senhor, e eu te agradeço, porque o Senhor um dia vai fazer justiça e juízo, e essas coisas que estão acontecendo no mundo não te passam despercebidas. Eu posso ser grato, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus é consolador, e ele pode pegar a vida de uma pessoa que foi vítima de um grande sofrimento, e transformar essa pessoa, e através dela ser uma bênção para muita gente. Eu posso dar graças porque foi por causa dos pecados que acontecem nesse mundo que Deus enviou o seu Filho e que um dia Ele vai renovar todas as coisas. Então, eu não posso dar graças pela maldade, mas eu posso dar graças na maldade. Eu posso dar graças na circunstância. Então, esse é o significado, irmãos, de dar graças em tudo. Quer dizer que em toda circunstância, seja ela boa ou má, eu estou sempre rendendo louvores ao Senhor. E por que, meus irmãos, nós fazemos isso? Ora, nós fazemos isso por causa de Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que nós damos graças em tudo. Nós cremos que há um Deus todo-poderoso, que é justo, que sabe de todas as histórias, que dirige a nossa vida para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então é por isso que nós damos graças em tudo, mesmo não compreendendo porque certas coisas aconteceram, porque o nosso carro foi roubado, porque aconteceu uma decepção, uma injustiça. Nós cremos que Deus está nos conduzindo para o que é superior e melhor, que Ele está formando Cristo em nós, que Ele está formando um homem renovado. Então só uma pessoa, irmãos, que tem esse tipo de conhecimento, pode dar graças em tudo. Só uma pessoa que sabe que Deus existe, santo, poderoso, tem um plano eterno, que garante que cada aspecto da história, da vida humana vai acontecer segundo Ele planejou, e essa pessoa sabe que esse Deus existe, que Ele é salvador, que Ele é bom. Somente uma pessoa que sabe e sente essas coisas vai poder render graças a Deus por tudo. Só uma pessoa que crê assim é que vai poder entregar a Deus as injustiças sofridas,
deixar a vingança de lado, entregar a vingança ao Senhor e agradecer a Deus em toda circunstância. Então esse é o segundo ensino do versículo. Gratidão é toda abrangente. Dai graças em tudo. Vamos à terceira verdade do versículo. Gratidão é a vontade de Deus. Ele disse: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. É a vontade de Deus para você. Eu não sei qual é a vontade particular de Deus para a sua história. Os teólogos gostam de usar a expressão vontade particular para se referir àqueles aspectos da vida que são pessoais, que são íntimos. O que eu vou fazer da vida, com quem eu vou me casar, onde eu vou morar, isso é chamado de vontade particular. Mas existe a vontade revelada. Vontade revelada é aquilo que está expresso na Bíblia. E aqui nós temos a vontade revelada do Senhor. É a vontade que Ele deixou claro. É a vontade dEle que nós constantemente expressemos a nossa gratidão a Ele. Então perceba uma coisa importante aqui. A motivação da gratidão não está em você. Tem a ver com a vontade de Deus. Então não é para você dar graças a Deus, por exemplo, quando você está com vontade. Quando você está inspirado para ser grato. Ou porque isso faz parte do seu caráter, né? Há pessoas que, por causa da criação, fatores internos, naturalmente são pessoas dadas a reconhecer mais os benefícios repetidos. Não é disso que ele está falando. Está falando, você agradece por causa de obediência. Então, Senhor, eu dou graças, não é porque eu estou entendendo o que está acontecendo, não é porque isso me dá prazer, mas porque é a tua vontade, Senhor. E ao fazer isso tem um efeito espiritual muito importante. Você está colocando a vontade de Deus acima da sua vontade. Você está subjugando o seu eu ao senhorio de Cristo. E, irmãos, isso é uma das melhores coisas que pode acontecer na vida cristã. Além de você reconhecer que Deus existe, que Ele é bom, que Ele é Pai de todas as circunstâncias, você está declarando que não confia na sua sabedoria, mas confia na sabedoria do Senhor, que pode estar até doendo, mas você crê que aquilo, no final das contas, terá um efeito bom. E é por isso que você simplesmente agradece. Você agradece não por aquilo que você está sentindo, não por aquilo que seus olhos percebem, mas porque esta é a vontade de Deus. Esse é o terceiro ensino do versículo. O quarto é que a gratidão é a marca da salvação. Veja que ele diz assim. Vamos repetir o versículo? Tudo. Veja essa expressão, para convosco. Para convosco se refere a quem? Se refere à igreja de Tessalônica. É como se ele estivesse dizendo, é a vontade de Deus para vocês, crentes em Jesus. Isso ensina uma coisa importante sobre essa gratidão que Paulo está falando aqui. Essa gratidão só nasce no coração de quem é convertido. Essa gratidão não é a gratidão do mundo. Porque, meus irmãos, quando alguém que não é de Deus recebe algo que o gratifica, imediatamente ou ele vai engrandecer a si mesmo, ou ele vai adorar os seus deuses. Inclusive, aliás, essa é uma das condenações que pairam sobre os incrédulos. Só um parêntese aqui, Romanos capítulo 1, versículo 21, vamos até essa passagem, só para eu reforçar um pouco mais esse ponto. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, verso 21. Veja qual é o pecado que os pagãos estão cometendo contra o Senhor. Ele diz aí no verso 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então o texto diz que eles deixaram de fazer duas coisas para com o Deus verdadeiro. Qual foi o primeiro pecado deles? Eles não glorificaram a Deus.
Qual é o segundo pecado que eles cometeram? Eles não agradecem a Deus. Então, os ímpios, os incrédulos, todos os dias eles estão recebendo porções da graça comum do Senhor, que vem na forma de saúde, que vem na forma de oportunidades, que vem na forma de sustento, que vem na forma de alegria. O Senhor Jesus falou que Deus faz chover sobre os bons e os maus, e mesmo recebendo todas essas dádivas, os incrédulos se negam a agradecer ao Senhor. E é por isso que Paulo está dizendo, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, porque só o povo de Deus pode viver de fato uma vida de gratidão. Meus irmãos, a gratidão do descrente é fraca, porque somente quando ele recebe algo que lhe faz bem, algo que causa felicidade a ele, é que ele vai agradecer. Mas tão logo aconteça alguma coisa ruim, terrores, tribulações, ansiedade, começam a cercar a sua história, imediatamente ele tem palavras de blasfêmia, de rancor e de reclamação na sua história. A gratidão daqueles que não são de Deus é fraca. Só aqueles que são do Senhor, só aqueles que fazem parte desse grupo aqui que Paulo chama de os que estão convosco, os da igreja do Senhor Jesus, podem dar graças em toda a situação. Sempre que eu penso nisso, eu me lembro de um querido pastor, ele missionário americano no Brasil, um único filho de 15 anos de idade, eles estavam lá preparando as decorações de Natal, e o filho dele subiu em uma escada para colocar alguns enfeites na parede, e aquele menino tropeçou na escada, caiu dentro da piscina segurando os fios de energia, ele morreu eletrocutado. Foi uma tragédia para aquela família. E o pai daquele garoto, pastor Timóteo Rainer, no dia do velório do seu filho, ele se levantou diante de todos aqueles que estavam, e ele disse mais ou menos as seguintes palavras: eu sou grato ao Senhor pelo tempo em que Ele permitiu que o meu filho estivesse na minha casa. Meu filho pertencia ao Senhor, Ele generosamente me entregou esse filho. Durante 15 anos esse menino alegrou a nossa casa, mas agora aprove o Senhor chamá-lo para si, porque ele pertencia ao Senhor. Meus irmãos, é isso que significa a vontade de Deus para convosco. Porque só aqueles que são do Senhor podem expressar esse tipo de gratidão. Lembre-se aqui, olha, o apóstolo Paulo está escrevendo, não era para uma igreja que estava vivendo épocas triunfantes. Eles eram novos convertidos, a maioria deles estava sofrendo severa perseguição, sendo assediados, perseguidos, muitos crentes morreram. E esses crentes aqui, profundamente assediados por todo tipo de mal, eles leem essa carta, em tudo, dai graças. Eles deveriam ser capazes de render louvores a Deus, mesmo diante de tantas tribulações que estavam enfrentando. O que eu estou tentando dizer, meus irmãos, para nós é que a gratidão deveria ser natural para quem é crente em Cristo Jesus. Só de você pensar em quem Deus é, o que Cristo padeceu naquela cruz em seu lugar, a salvação gratuita que o Senhor te deu, a presença do Espírito Santo habitando o seu coração, as promessas que Deus fez para o seu futuro, só essas coisas já eram para encher o seu coração de regozijo e gratidão. Mas infelizmente, o nosso coração, por causa do pecado, reluta em ser grato ao Senhor. Quando nós conseguimos fazer alguma coisa ou realizamos algo que dê fruto, a nossa tendência, irmãos, é pensar que fomos nós, que foi a nossa inteligência, que foi a nossa diligência. Gratidão não é natural. Gratidão é um dom espiritual. Gratidão não faz parte da nossa estrutura normal como pecadores. Desde cedo, você que tem criança sabe disso, precisa ensinar seus filhos a dizer obrigado, não é assim? E muitas vezes o menino começa a crescer e logo você quer ensiná-lo com mais veemência a dizer obrigado. Ele diz, eu não pedi para nascer, você tem que me sustentar, é sua obrigação. E aí o pai tem que convidar os psicólogos, né, pastor? Você ouviu lá postar. Você já sabe da minha tese,
dos demônios que atuam nos microfones dos pastores. Vocês já sabem disso, né? Nós vamos ainda repreender esse encosto que chegou aqui na nossa igreja. Então eu estava dizendo, irmãos, que os nossos filhos ilustram isso, eles relutam, né? E quando relutam, os pais convidam os psicólogos, chinelo, vassoura, cinturão, tudo, aqueles psicólogos maravilhosos para agir nos nossos filhos, para ensiná-los a ser gratos. E é uma luta ser assim. E quando crescemos, não é diferente. Nós tratamos as bênçãos de Deus, aquelas dádivas que recebemos todos os dias, como se fosse obrigação. Olha o que está acontecendo hoje no meio pentecostal. Deus tem que me abençoar mesmo, é a obrigação dele. Eu determino, eu reivindico, eu tomo posse. E quando Deus vem e abençoa uma pessoa assim, ela vai ser grata pelo quê? Ela pode até de repente chamar Deus de servo inútil. Não, ele só fez a obrigação dele mesmo. É servo inútil. Então, meus irmãos, essa ordem aqui existe para nós lembrarmos quem Deus é e quem nós somos. Nós somos os necessitados e Deus é o provedor. E a nossa tendência é querer puxar sempre a glória para nós. Mas o nosso Deus, ele jamais vai repartir a sua glória com ninguém. Portanto, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, veio do céu, é graça de Deus. Então é isso que o texto está dizendo. É por isso que ele diz, em Cristo Jesus, para convosco. É para a igreja do Senhor, é para os remidos, porque só as pessoas que foram regeneradas, aqueles que nasceram de novo, podem ter esse tipo de percepção. Mas tem mais uma expressãozinha que aparece no versículo, que mostra como essa gratidão é particular dos remidos. Essa expressão, em Cristo Jesus. Essa é uma das expressões, irmãos, mais presentes nos escritos do apóstolo Paulo. Então, você que tem intimidade aí com os escritos de Paulo, você sempre vai ler essa expressão. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo Jesus. É para falar da nossa união com Ele. Isso aqui é para dizer que só mediante Jesus é que nós podemos viver uma vida de gratidão. Então, sabe o que isso significa? É que a prova de que Deus nos ama é que Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para vir a esse mundo como um pagamento pelos nossos pecados. A prova de que os nossos sofrimentos não são um castigo de Deus é que todos os castigos que nós deveríamos padecer já foram lançados sobre o seu Filho. A prova de que Deus vai dar a nós tudo que nós precisamos é que Ele já deu para nós o que Ele tinha de mais precioso, o seu próprio Filho. E é por isso que só através de Jesus nós podemos viver uma vida de gratidão. Irmãos, Jesus é a prova de que tudo que nós falamos aqui é a mais pura verdade de Deus. Jesus é a prova de que Deus te ama, de que Ele sabe o que é melhor para você, que Ele faz o que é melhor e que tudo coopera para o seu bem. E naquela cruz, o Senhor Jesus carregou o seu pecado, Ele carregou o seu orgulho, Ele carregou a sua ingratidão, e através da sua ressurreição, Ele te dá uma nova vida, um coração transformado, uma nova gratidão no viver. E é por isso que você deve dar graças, porque você está em Cristo Jesus. Você é participante de todas aquelas coisas maravilhosas que Cristo conquistou através do seu sacrifício. Eu preciso desenvolver mais um ponto aqui que eu acredito ser importante. Eu quero mencionar agora alguns pecados que corrompem a gratidão. Então, tem alguns pecados que eles simplesmente destroem, eles implodem a possibilidade de você cumprir esse comando bíblico. O primeiro pecado que corrompe a ingratidão é a incredulidade. É aquela incredulidade manifestada em dúvida. É aquele tipo de comportamento em que você vive como se Deus não fosse confiável. É como se as misericórdias deles não se renovassem todas as manhãs. É como se Ele não lhe amasse e conduzisse a sua história para o melhor. É como se Ele não se importasse com você pessoalmente, ou que não tivesse um plano bom e perfeito para a sua história. Então, pessoas que teimam em confiar. Pessoas que têm dificuldade de acreditar naquela providência diária de Deus, que sempre vai prover tudo o que nós necessitamos, essas pessoas terão muita dificuldade em ser gratas. Portanto, a incredulidade destrói a ingratidão.
Segundo pecado que destrói a gratidão é a autossuficiência. A autossuficiência se manifesta naquele estilo de vida em que você deseja estar no comando da sua história, reger a vida conforme os seus pensamentos e valores. É quase como se você dissesse para Deus mais ou menos o seguinte: ô Senhor, saia do trono e deixe que eu me sente nele, porque eu sei muito bem o que eu preciso para ser feliz. É como se a sua vontade e o seu plano fossem muito mais importantes do que o plano de Deus e a sua vontade. Então são aquelas pessoas controladoras. Eu quero a minha vida assim, eu quero a dos meus filhos desse jeito, eu quero meu cônjuge daquele modo. E quando a vontade de Deus não se encaixa no seu plano, você simplesmente atropela todas aquelas coisas que Deus requer de você. E isso, meus irmãos, mata a gratidão. A autossuficiência é filha direta do orgulho. Foi inclusive a proposta que Satanás fez para os nossos pais no Éden. Vocês podem ser independentes de Deus. Vocês podem ser como Deus, conhecedores do bem e do mal, e fazer tudo aquilo que vocês desejam. A autossuficiência esmaga a gratidão. Terceiro pecado que destrói a gratidão, eu chamei de mundanismo. Mundanismo nada mais é do que o amor ao mundo. É aquela visão poluída por trivialidades, busca de prazeres, destaque, popularidade, prestígio, posses, relacionamentos. E aquela pessoa vive consumida por essas coisas e quando não as obtém, fica feliz, infeliz melhor, fica uma pessoa amarga. Isso destrói, meus irmãos, a gratidão. Lembre-se que nós somos chamados a contemplar o Senhor. Nós somos chamados a ter uma vida de busca da presença do Senhor. E, meus irmãos, se o Deus Trino estiver no nosso campo de visão, se a nossa maior aspiração nesse mundo for a comunhão com o Senhor, nós seremos gratos sim em todo momento, porque afinal de contas, onde nós olharmos, seja passado, presente e futuro, nós veremos sempre a sua graça sendo derramada em nós. Então, se nós colocarmos Deus no nosso campo de visão, nós sempre seremos gratos. Mas se os nossos olhos só conseguem vislumbrar as coisas desse mundo, a postura sempre vai ser de ingratidão. Nós nunca estaremos satisfeitos, porque esse mundo é assim. Esse mundo promete plenitude, e quando você bebe dele, você adquire uma sede que não pode ser mais saciada. Mundanismo destrói a gratidão. Quarto lugar, o que destrói a gratidão? O espírito crítico. Aquela pessoa amarga, ranzinza, negativa, azeda. Esse tipo de disposição simplesmente cega você, distorce o seu entendimento, torna você uma pessoa inútil no reino de Deus, corrói a sua espiritualidade e o seu amor pelo Senhor. E esses pecados que eu mencionei aqui, eles também nascem do orgulho. Porque normalmente essas pessoas de espírito crítico são entes muito inflados no seu ego e que acham que elas são muito mais merecedoras do que têm e do que são. Que elas são tratadas de uma forma inferior àquilo que elas merecem. E esse espírito crítico, essa excessiva expectativa, acaba também matando a gratidão. Porque você nunca estará satisfeito. Um outro pecado que mata a ingratidão é a impaciência. Algumas pessoas, irmãos, não agradecem porque elas simplesmente não conseguem conviver com o fato de que Deus não se move seguindo o relógio dessas pessoas. Elas querem gratificação instantânea. Eu gosto de chamar isso aqui de vida cristã fast food. Pediu, chegou. Então, elas não conseguem lidar com o fato de que, na maioria das ocasiões, Deus lidar com a nossa história de um modo processual. Então, as coisas não acontecem rapidamente, as coisas não acontecem no piscar de olhos. É verdade, meus irmãos, que Deus faz milagres, coisas transformadoras, mudanças repentinas, mas a regra, a vida comum diária, é aquele processo lento. E algumas pessoas não conseguem ver graça nisso, elas não conseguem ver o operar de Deus e por isso nunca agradecem. Então são pessoas que nunca vão dizer mais ou menos assim: Senhor,
Eu vejo a tua mão trabalhando, eu sei que o processo é lento, mas eu agradeço ao Senhor, porque mesmo a passos devagar, mesmo não na velocidade que eu gostaria, eu sei que o Senhor está fazendo, que o Senhor está agindo na minha vida. Essas pessoas, elas não agem assim, elas são como crianças birrentas, elas ficam emburradas quando não são atendidas na hora desejada. Meus irmãos, nós precisamos aprender a agradecer a Deus por tudo e em tudo. Precisamos aprender a agradecer a Deus, especialmente no processo. Não somente na bênção obtida, não somente no alvo, mas em todo o procedimento. Nós temos que exercer gratidão diante dos pequenos sinais do movimento de Deus na nossa vida. Nós não podemos ter pressa, porque a impaciência sufoca a gratidão. Outro pecado que também destrói a ingratidão é a frieza espiritual. É aquela apatia para com as coisas de Deus. A falta de zelo para o serviço com Cristo. A negligência para com a leitura das Escrituras, a vida de oração. Como é que você vai agradecer a Deus se você vive num perpétuo estado de indiferença para com o Senhor e o seu reino? Você já viu uma pessoa apática ser grata? Não existe. É impossível. Então, pessoas indiferentes para com Deus, pessoas que vão empurrando a vida cristã, adiando o compromisso com o Senhor, essas pessoas, elas não são gratas. Elas são apáticas. Certamente, meus irmãos, há outros pecados que poderíamos mencionar, mas esses que colocamos aqui, incredulidade, autossuficiência, mundanismo, espírito crítico, impaciência, frieza espiritual, são os principais destruidores da gratidão. A única maneira de você ter uma vida de gratidão diante do Senhor, caso você esteja incorrendo nesses pecados, é imediatamente você confessá-los ao Senhor, abandoná-los, pedir perdão ao Senhor e a partir de hoje obedecer ao comando do Senhor e viver uma vida de gratidão. Caminhando aqui para as minhas palavras finais, eu quero me dirigir a todos vocês que estão vivendo uma vida amargurada, triste e que estão insatisfeitos com todas as circunstâncias e coisas. Medite nessa noite no plano de Deus para a sua vida. Veja o que o Senhor já fez. Permita-se olhar para o passado, presente, futuro. Deus escreveu o seu nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Ele proveu o Filho dele para morrer pelos seus pecados. Ele te deu o Espírito Santo nos dias de hoje, promessas gloriosas. E hoje o Senhor está agindo como o Rei da sua vida. Então espero que você perceba essa noite a gravidade do pecado de ingratidão, de viver sempre em reclamação, crítica, como se nada prestasse na sua vida. Pense em como esse pecado é terrível. É como se você estivesse dizendo que Deus não sabe administrar o universo. Que Deus não sabe distinguir entre o certo e o errado, entre o bom e o mal. Então espero que você pense na seriedade desse pecado de reclamação, insatisfação, mau humor, impaciência. Eu espero que você deixe o Espírito Santo de Deus analisar a sua vida. Porque Deus requer uma vida de gratidão. É a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Por detrás, irmãos, dessa exortação de que a gratidão é a vontade do Senhor, está um clamor para que nós confiemos em Deus. Nós acreditemos nele, uma confiança alegre, uma confiança que descansa. Eu não quero, irmãos, através dessas palavras, ser insensível com as pessoas que estão sofrendo. Eu sei que tem muita gente na igreja de Deus que tem padecido terríveis tribulações, questões pessoais, familiares, de saúde, perdas financeiras, lutas internas. Essa palavra é para você. Confie em Deus. Confie em Deus.
expanda os seus olhos para buscar o Senhor. Ele sabe o que é melhor para você. Ele prometeu que, na sua palavra, que Ele vai conduzir a sua vida em triunfo por meio de Cristo Jesus. Você pode hoje, pela fé, agradecer pelo processo. Senhor, está doendo, Senhor, o processo está complicado, o processo está me ferindo, mas eu sei que no final as impurezas da minha vida serão purificadas, assim como o ouro quando passa pelo fogo. Você pode, pela fé, agradecer ao Senhor. Eu também quero me dirigir a você que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo. Você que ainda não se converteu ao Senhor, que está adiando se comprometer com Ele de uma forma completa. Eu espero que tenha ficado claro para você que essa vida de gratidão só pode ser vivida em Cristo Jesus. É só através de Jesus, ela não é natural a você. Se você quer viver essa vida de gratidão, você precisa de reconciliação com Deus. Você precisa ter os seus pecados perdoados, as suas transgressões lançadas sobre Jesus e a justiça de Jesus imputada a você. E se você, através de um ato de fé, renunciar ao seu pecado, à sua vida de ingratidão, crer em Cristo, acreditar que a morte dele foi um pagamento pelos seus pecados, você vai poder viver uma vida de gratidão. Então espero que essa noite você se coloque diante de Deus, pedindo para Ele receber você, pedindo para Ele perdoar os seus pecados. Receba Jesus na sua vida essa noite, e haverá alegria no céu, e você poderá viver uma vida de gratidão. E quanto a nós, meus irmãos, que Deus, por meio do seu Espírito, derrame gratidão em todos nós, em nosso casamento, em nossos relacionamentos, em nossas atividades, até mesmo nas nossas tribulações. Que todos nós manifestemos alegria em servir a Deus, que nós cantemos, exaltemos ao Senhor, e na força de Deus lancemos fora amargura, tristeza, murmuração, ira e crítica, crendo que isso não pertence a Deus, que nós obedeçamos ao Senhor, resolvidos a viver uma vida de gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nós agradecemos, Senhor, muito a Ti, por poder abrir a Tua palavra essa noite e meditar nesse versículo tão glorioso. Nós pedimos, Pai, que o Senhor realize em nós aquela obra que nós não podemos realizar por nossas próprias forças. Só o Senhor, por meio do Teu Espírito, pode despertar-nos, superar as nossas fraquezas, dar-nos graça, para que dos nossos lábios saia sempre uma palavra de louvor, de gratidão, que nós venhamos a bendizer o Teu nome, independente de toda e qualquer circunstância. Eu oro por aquelas pessoas que estão aflitas, que têm enfrentado grandes tribulações, que estão com angústias nas suas almas, com problemas de saúde, problemas familiares, dificuldades financeiras. Eu oro, Senhor, para que essas pessoas sejam habilitadas a enxergar com os olhos da fé a Tua graça, o Teu operar, o Teu agir, e que nesse processo de lutas e tribulações, elas sejam capazes de bendizer e elevar uma palavra de gratidão aos céus. O Teu nome será glorificado, Senhor, quando o Teu povo viver dessa maneira. E por fim, nós oramos para aqueles que não creram. Nós oramos para que o Senhor os desperte, para que se entreguem a Cristo em arrependimento e fé, e passem a viver uma vida de gratidão diante da Tua presença. Nós pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém.